Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos de Goiás, do Brasil e do mundo. E nessa edição, o nosso assunto é cultura. O setor foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia de Covid-19 durante os anos de 2020, 2021 até 2022 principalmente. E a retomada de atividades é um dos focos do programa de hoje. Pois é, Rubens, e a demanda por incentivo se tornou ainda maior para produções menores e de regiões periféricas. Isso aumenta a importância de medidas como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Nós também vamos saber mais detalhes hoje sobre os principais eventos culturais do estado de Goiás, como o Canto da Primavera e o FICA. Além dos sistemas de fomentos e eventos, a gente também trata aqui no Pauta 1 de hoje sobre lugares de cultura mantidos pelo governo estadual, com destaques para teatros, museus e centros culturais. Será que eles estão sendo bem mantidos? A manutenção está em dia e adaptados para o público? Pois é, Rodrigo, Paloma, conosco aqui nesta edição do Pauta 1. Para tudo isso, né, a gente conversa hoje, recebe aqui no estúdio a secretária estadual de Cultura, Yara Nunes. Secretária, muito obrigado pela presença aqui, tudo bem? Tudo ótimo e assim, eu que agradeço mais uma vez o espaço de vocês aqui para a gente poder falar um pouco mais do trabalho que foi árduo em 2023 e 2024 será ainda mais intenso. Secretário, eu queria começar falando sobre isso, né, que foi o primeiro gancho aqui do nosso programa, que é o impacto da pandemia. Mas antes, eu vou trazer já para o início da nossa conversa, acho que faz sentido, algo que a gente conversava aqui antes do início da gravação, que é as diferenças de 2023 para 2024. A senhora tem um janeiro aí atribulado, cheio de planejamentos, diferente do que aconteceu em 23. A intenção agora é deixar tudo já planejado. Quais são os desafios agora, já no início desse ano? Assim, em 2023, por ter assumido a secretaria no início do ano e talvez não ter tido um prazo um pouco maior para fazer os preparativos de tudo, até porque quando o governador Ronaldo Caiado ele me nomeou, já eram 5 de janeiro, então algumas atividades já estavam ali iniciando, digamos assim. Então, nós planejamos e já executando muitas dessas atividades. Esse ano agora de 2024, nós conseguimos começar o planejamento antes, em 2023, e agora nesse primeiro mês nós estamos utilizando para cuidar das burocracias. Então, preparando editais para ter mais tempo para esses editais serem preparados e quando nós conseguirmos publicar, eles estarem mais preparados e ali os proponentes terem mais facilidade de ter acesso aos recursos, terem acesso aos editais. Os festivais como FICA, Canto, a Mostra Tempo lá em Porangatu, nós também junto ao UFG, num convênio que nós temos hoje, esse mês de janeiro nós estamos utilizando para organizar tudo, organizar as atrações artísticas, a curadoria dos filmes. Então esse primeiro mês do ano nós estamos utilizando para ter, para a burocracia ficar mais centralizada neste início, para a execução ter uma certa folga, digamos ou fluidez, assim. Né? Exatamente, durante todo o ano. Secretaria, sobre a pandemia, né? Qual é o cenário hoje? Né? O setor cultural sofreu bastante. Qual é a realidade hoje do setor em Goiás? O setor cultural, todos sabem, não somente no estado de Goiás, mas no mundo inteiro, foi o primeiro a parar e o último a retomar. E teve que se adaptar muito também durante a pandemia, porque a própria população estava ali necessitando da cultura, porque era a única coisa que poderia ser consumida dentro de casa. Música, filmes, séries, aquelas lives que ficaram tão em alta durante a pandemia, mas também foi o último setor a poder voltar presencialmente. Então, principalmente ali durante a pandemia e no ano de 2022, leis emergenciais, a transferência de alguns recursos de forma emergencial também, foram muito necessárias para que esses artistas conseguissem até se alimentar durante esse período. Então, agora o cenário mudou. Hoje nós não temos que trabalhar mais com aquelas leis emergenciais, com a transferência emergencial dos recursos. Hoje nós podemos falar muito mais em fomento, falar mais em incentivo e falar mais em estruturação de grupos e de projetos artísticos. Então, o nosso foco, desde 2023, na verdade, mas mais intensamente agora em 2024, é falar em estruturação de projetos culturais, projetos que não vão acontecer só agora, mas projetos que têm uma continuidade, uma manutenção. A gente sabe que o setor cultural foi um dos mais afetados, né, durante a pandemia por conta das medidas de isolamento social. Eu queria saber se houve um atraso para o repasse dessas medidas, né, para as empresas, para o pessoal que trabalha ali nas produções culturais. Se demorou, né?
assim, você diz repasse por parte dos vencedores dos prêmios, os nossos repasses para eles, ou nós recebermos algum tipo de... Não, acho que o sentido é de uma demora durante a pandemia, né? Para que esse apoio fosse providenciado. Ah, sim, não. E acho que aí os efeitos podem ter ficado mais graves. Assim, nós tivemos aquele auxílio emergencial que não foi unicamente para o setor cultural, mas que talvez já estivesse mais estruturado do que uma Lei Aldir Blanc, por exemplo. Então, assim, o recurso veio, não posso dizer que foi de forma tardia, porque ele ainda chegou no momento que tinha muita necessidade, mas muitas estruturas de governo, municípios e estados principalmente, não estavam acostumados a ter que fazer aquele repasse ou com repasses tão rápidos como os que eram necessários naquele momento. Então, a Lei Aldir Blanc 1, que nós costumamos chamar, que foi a de 2021 ali, nós tivemos um pouco de dificuldade no seu início para fazer esse repasse, mas depois que tivemos uma articulação maior, até dentro do Fórum de Secretários, à época eu ainda não estava como secretária da Cultura, mas eu trabalhava junto com o secretário César Moura na retomada. E acabou que a retomada também contribuiu muito para que esse recurso fosse repassado para os artistas que necessitavam. Então, assim, se nós tivéssemos naquela época a expertise que nós temos hoje, com certeza o repasse teria sido mais rápido, mas o Estado de Goiás conseguiu repassar 100% do recurso da Aldir Blanc 1. Se nós, como eu disse, se nós tivéssemos a mesma expertise de hoje, teria sido um pouco mais rápido, mas os artistas não ficaram sem receber aquele recurso. Agora, na Paulo Gustavo, nós tivemos que trabalhar em tempo recorde, não só o Estado de Goiás, não só os municípios aqui do estado, mas o Brasil como um todo, porque nós recebemos os recursos já no mês de agosto, então nós tivemos pouquíssimos dias aí para trabalhar, para conseguir publicar edital, para conseguir publicar chamamento, porque o recurso, o prazo se findaria no dia 31 de dezembro, então tudo foi muito rápido. Rápido para os proponentes, rápido para as secretarias também, mas depois, com uma prorrogação que aconteceu já no mês de dezembro, nós conseguimos fazer tudo de forma bem rápida e hoje, falando com vocês aqui, nós já pagamos mais de 30 milhões de reais em recursos. Então, boa parte dos projetos que foram aprovados, os proponentes já receberam seus recursos. Com os rendimentos da conta, que nós também deixamos esse valor aplicado, o valor de 62 milhões de reais, e ele rendeu quase 3 milhões já. Então, com esse rendimento, nós também vamos chamar projetos que foram aprovados, que tem uma série de suplentes aí, que tem condições de receber o recurso, mas que não tínhamos o recurso suficiente para eles. Então, a maioria das pessoas que se inscreveram, nós vamos conseguir fazer o repasse financeiro. Secretário, só para diferenciar, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, quais são essas leis? Enfim, até numa ordem cronológica, se possível. Sim. Como é que isso funciona para quem não tem a prática, não tem a rotina de acompanhar? Certo. Tanto a Lei Aldir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo foram leis emergenciais necessárias por conta da própria pandemia ali, porque é pela necessidade, digamos assim. A Lei Aldir Blanc, ela foi promulgada e os repasses foram feitos para os estados no final do ano de 2020, no ano de 2021. Então, foi uma lei emergencial para a cultura no ano de 2021. A Lei Paulo Gustavo, ela começou a ser debatida, a ser discutida no ano de 2022, mas nós efetivamente recebemos esse recurso no ano de 2023 e também veio como uma lei emergencial. Agora, no final de 2023, o estado de Goiás foi um dos primeiros, foram 3 primeiros estados a receberem o recurso, o estado de Goiás está entre esses 3. Nós recebemos o recurso da Aldir Blanc 2, que é uma lei estruturante. Ambas, os 3 momentos, duas leis em 3 momentos distintos, são com recurso federal. Mas isso, nesse meio tempo, aqui no estado de Goiás, nós temos também fomentos e incentivos com recursos estaduais, que são principalmente o Fundo de Arte e Cultura, que nós publicamos editais nesse ano de 2023, foram 14 milhões e 200 mil reais, e a lei e o programa Goiáses, que funciona como benefício fiscal, que é um proponente apresenta seu projeto, uma vez que ele foi aprovado, qualquer empresa que recolhe ICMS no estado de Goiás pode deixar de pagar este imposto para patrocinar um projeto cultural que foi previamente aprovado pela Secretaria da Cultura. O programa Goiáses hoje ele soma o valor de 40 milhões de reais, proporcionalmente sendo o maior do Brasil. E uma coisa que é importante a gente falar, eu acho, você está falando de lei, de incentivo, e eu queria que você falasse um pouco dos incentivos que a Secult está fazendo em relação às minorias sociais, como que essas leis estão chegando a essas minorias, o público LGBTQIA+, e também a questão das pessoas pretas e tudo mais.
Olha, nós temos um trabalho também muito de ouvir esses grupos, ouvir essas pessoas, juntamente com a Secretaria da Retomada, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e principalmente as atividades do GPS e do Goiás Social, nós estamos conseguindo chegar de forma mais efetiva a esses grupos, talvez mais vulneráveis, grupos que não tiveram os mesmos acessos ou oportunidades em outros momentos. Agora, este ano, nós ainda vamos conseguir chegar mais além e chegando a comunidades quilombolas, a comunidades indígenas também, graças ao chamamento que nós estamos fazendo para trazer uma OSC para junto da Secult, que essa OSC terá condições de ir pessoalmente em regiões mais remotas, procurando pessoas em situação de maior vulnerabilidade, pessoas não letradas, pessoas que estão em regiões que não têm acesso à internet, porque essa equipe vai conseguir chegar até lá, ouvir a pessoa, suponhamos que tem uma raizeira ali em Flores de Goiás, um exemplo aqui, que eu tenho certeza que existe lá, mas aqui de forma bem exemplificativa. Às vezes ela não sabe nem o que é um projeto e muitas vezes ela não sabe nem que aquilo faz parte da cultura de alguma forma, porque isso também acontece. Então, nossa equipe vai chegar até essa raizeira, vai conversar com ela, gravando tudo, ela vai explicar o que ela faz, esse vídeo vai ser convertido em um projeto, vai subir pelos nossos sistemas, porque nós sabemos que uma vez que se trata de recurso público, existem burocracias que nós não podemos fugir delas. Então, isso vai se transformar em um processo e um projeto mais simplificado para que essa raizeira e outros mestres do saber aí, outros grupos, outras pessoas consigam ter acesso aos recursos financeiros. Que o governador Ronaldo Caiado ele sempre diz é que nós não podemos deixar os recursos presos somente aqui na capital e na mão dos mesmos grupos. Nós precisamos pulverizar esses recursos, interiorizar esses recursos e o acesso à cultura também, porque muitas vezes a gente fala em, vamos repassar o recurso, vamos dar o dinheiro. Às vezes algumas pessoas questionam, mas esse tanto de dinheiro para a cultura e a saúde e a educação? Não, a saúde e a educação têm as suas fontes, nós sabemos que o estado de Goiás hoje também é referência, então o fato do governo estar investindo na cultura não quer dizer que outras áreas aí do governo, outras políticas públicas estão deixando de ser feitas. E proporcionalmente a cultura tem um valor bem menor, né? Exatamente. Do que saúde e educação. Às vezes nem se compara até o quão menor é. Mas que esses investimentos também, esse entregar dinheiro, faz com que as pessoas tenham acesso à cultura. Pessoas que muitas vezes não tiveram acesso a peças de teatro, não tiveram acesso ao audiovisual, não tiveram acesso à música, elas conseguem ter esse acesso também porque o recurso chegou mais próximo a ela. Então, um exemplo com a Lei Paulo Gustavo, que foi a última agora que nós conseguimos repassar. Muitas produções audiovisuais estão sendo contempladas e apoiadas ali. Então, provavelmente, alguns filmes, algumas produções vão ser passadas em comunidades que não sabem o que é cinema. Então, isso também é uma política pública muito necessária, que é levar cultura às pessoas que muitas vezes não teriam acesso a ela. A cultura ela não pode ser elitizada, ela não pode ficar somente dentro de museus e de galerias, ela tem que chegar onde as pessoas realmente estão. E é interessante porque a cultura ela salva também, né? Eu acho, eu fiz jornalismo por conta da cultura. Eu sou de uma região periférica ali de Aparecida de Goiânia e o ponto de cultura lá do Cidade Livre foi o que me fez ver e conhecer, porque eu não tinha acesso a grandes teatros, a cinema. Eu fui no cinema a primeira vez com 16 anos de idade. Eu acho muito interessante a gente reforçar que a cultura ela é importante sim até para construir caráter. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse setor cultural das periferias e se a gente ainda consegue sentir reflexos da pandemia ali com alguma dificuldade que esse pessoal tá enfrentando nesse momento. Sim, e principalmente os pontos de cultura, que talvez sejam ali o acesso à cultura mais próximo da periferia que nós temos hoje. Então, os pontos de cultura acabaram que eles sofreram muito durante a pandemia, porque eles não tinham uma renda ali, e hoje nós estamos focando muito nesses pontos. Temos muitas reuniões com eles para ouvir a demanda. E por que eu falo muito em reuniões? Porque eu acredito que a gente só consegue trabalhar de forma efetiva se nós ouvirmos essas pessoas. Porque fazer política pública atrás de uma mesa, dentro do gabinete, é muito fácil.
difícil é ver a realidade dessas pessoas. Então, nós ouvimos muito quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, para que a gente consiga criar editais facilitados para que eles consigam ter acesso. Então, às vezes, tem um ponto de cultura ali que tem determinada dificuldade para ter acesso dentro de um edital, por exemplo, às vezes por questão documental ou qualquer outra situação que seja. Então, nós estamos buscando facilitar esse acesso, com inversão de fases dentro dessa espécie de concurso, que esses editais não deixam de ser um tipo de concurso. Então, com algum tipo de inversão de fase, com algum tipo de pontuação diferente ao trabalho que é realizado, por exemplo, requerendo ou exigindo algum tipo de contrapartida social também, que eles conseguem fazer, contrapartida social, contrapartida cultural, mas tudo isso para que o recurso consiga chegar nesses pontos de cultura e em regiões mais periféricas. E não são somente pontos de cultura que tem nessas regiões também. Nós estamos buscando, junto aos Cotecs de Arte, junto à Universidade Federal de Goiás, levar oficinas para essas regiões também, para que principalmente as crianças e os jovens tenham acesso à cultura e possam perceber que a cultura também é uma profissão. Eu tenho dito muito aí nos últimos dias que às vezes as pessoas marginalizam muito o trabalho do artista, o trabalho do profissional da cultura, porque nós crescemos sempre ouvindo aquilo, se nada der certo eu vou viver da minha arte. Mas não é bem assim, acho que se tudo na vida der muito certo, aquela pessoa ela pode trabalhar com cultura e pode trabalhar com a arte dela. Então nós precisamos mostrar que a cultura, assim como o direito, assim como a medicina, assim como a engenharia, é uma profissão muito digna e que nós precisamos investir, fomentar e incentivar as crianças e os jovens a buscá-la também. Secretária, a gente também pretende falar sobre os eventos, os principais eventos na programação do ano, os locais também, a manutenção dos principais locais de cultura do Estado, mas esse bloco, infelizmente, chega ao fim. Daqui a pouco a gente volta em mais um bloco de conversa com a secretária estadual de Cultura, Yara Nunes. Na volta, a gente continua falando principalmente sobre os incentivos e esse recorte para produções locais, produções periféricas, que muitas vezes não têm nem essa oportunidade. A gente volta daqui a pouco para falar mais de cultura aqui no Pauta 1. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição conversa sobre cultura, recebendo no estúdio a secretária estadual de Cultura aqui em Goiás, Yara Nunes, com a pergunta da Paloma Rabelo. Secretária, enquanto a gente estava conversando no bloco anterior, eu estava lembrando que o primeiro contato que eu tive com cultura foi na escola, naquele projeto de segundo tempo, que a gente voltava, eu estudava de manhã, voltava para a escola e aí lá a gente tinha contato com música, com teatro também. Eu queria saber se tem programas de incentivo para incentivar isso dentro da escola. Porque o ponto de cultura que tinha mais próximo ali de casa era a Cidade Livre, E não era tão próximo assim, era onde a gente tinha acesso. E aí a primeira vez que eu me interessei até por música foi nesse projeto dentro da escola. Sim, nós temos projetos tanto executados diretamente pelo governo, pela Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, e também nós temos projetos que são apoiados pela Secretaria, como, por exemplo, o Educanto, que vai em várias escolas do estado de Goiás inteiro. Este ano, se eu não me engano, se eu não estiver errado aqui com os números, que às vezes são muitos, mas são mais de 50 municípios que serão visitados. E nisso eles buscam municípios talvez um pouco mais distantes aí da capital, que tem um pouco mais de dificuldade de acesso, e levam músicas até essas crianças. Então eu falo que o projeto é muito bonito, porque primeiro, uns dias antes, umas semanas antes deles irem, eles mandam um tipo de encarte com as músicas para que os professores e professoras trabalhem a interpretação dessas músicas, trabalhem essas músicas com os alunos, e no dia que a Maria Eugênia, que é a proponente desse projeto, no dia que a Maria Eugênia leva os seus shows para dentro da escola, esses alunos já conhecem as músicas, então tem uma interação que é muito legal. Ela traz alguns relatos para a gente e fala que tem alguns alunos que dizem que nunca tinham ido num show, que querem ser músicos, que querem aprender a tocar violão. Então nós conseguimos apoiar esses projetos tanto diretamente por nós, quanto com incentivo a outros projetos. Da nossa parte também, nós conseguimos levar através do até então, Cine Goiás Itinerante, que agora nós vamos transformá-lo em cultura itinerante, levando não somente o audiovisual, mas levando também a Gibitec, alguns outros livros, para incentivar essas crianças a começarem ou terem mais acesso à leitura. Então, nós conseguimos chegar até algumas escolas, até outras comunidades também, sempre buscando ali o que é melhor para aquela população, que cada município é muito diferente do outro. Então, diretamente, nossa equipe consegue chegar até essas escolas, até essas cidades também. E, assim,
o planejamento, a gente tem que planejar tudo muito alto, né? E a equipe da Secult hoje é uma equipe muito boa. E com a Cultura Itinerante 2024, nós pretendemos chegar a 120 municípios do estado para poder levar a cultura para mais perto dessas crianças também, principalmente crianças. Então, nós hoje estamos conseguindo fazer um trabalho bem legal, seja via Secult, seja via Seduc ou seja via projetos que nós apoiamos. Secretária, só para, pelo menos da minha parte aqui, finalizar esse assunto, até porque a gente tem muitos temas, né? A secretaria é bastante movimentada. A senhora citou a questão da OSC. A secretaria está nesse processo de contratação de uma organização da sociedade civil para auxiliar esse processo de busca, né, desses produtores, enfim. Eu queria saber se é isso, assim, se a secretaria faz essa contratação especificamente para fazer com que os recursos cheguem mais longe, cheguem a lugares que não têm esse acesso. É por isso a contratação, porque sempre há esse questionamento de por que o poder público não faz as coisas por si próprio, se isso não fica mais barato, se não é mais caro contratar alguém para fazer. Então, eu queria só ouvir mais detalhadamente se é essa a justificativa. E, junto a essa pergunta, se as próprias leis de incentivo já não têm fatias destinadas para esses públicos que são periféricos, que normalmente não têm oportunidade. Olha, muito boa a sua pergunta e é até bom a gente sempre esclarecer isso, porque, assim, trazendo para a realidade da Secult Goiás, hoje nós temos 237 servidores dentro da secretaria. A demanda da cultura no estado e a própria liberdade que o governador dá para o nosso trabalho e até que ele exige que a cultura chegue em vários locais onde nunca chegaram, isso exige uma mão de obra, talvez, muito maior do que a que nós temos. Então, trazer o terceiro setor de forma correta, que nós realizamos um chamamento, nós publicamos edital, passa por todo um processo licitatório, nós realizamos todas as fiscalizações, é a forma mais eficiente. Quando eu falo em eficiência, eu falo em eficiência aquela da Constituição mesmo, que é fazer mais gastando menos. É através do terceiro setor, sim. Eu sou uma defensora muito grande do terceiro setor, porque eu acredito que quando nós trabalhamos com seriedade, dentro de um governo que é sério, o terceiro setor faz com que os nossos recursos, que as políticas públicas, para ser mais direto, cheguem onde nós sozinhos não conseguiríamos levá-la. Então, sim, o objetivo de chamar uma OSC, tanto para as cavalhadas, que nós já fizemos isso no ano de 2023 e deu muito certo, como nós estamos fazendo agora em 2024 com as leis de incentivo, com a Lei Aldir Blanc, mais especificamente agora, é para que o acesso seja mais fácil e mais certeiro onde nós precisamos chegar. E assim, o recurso que nós estamos utilizando são R$2 milhões que serão aplicados agora na Lei Aldir Blanc para a OSC, não é um recurso do Tesouro Estadual, é uma parte do recurso que nós recebemos do governo federal dentro da própria lei, da Lei Aldir Blanc, que permite que até 5% seja utilizado pelas secretarias para que a gente possa fazer a gestão e a administração do recurso como um todo. Então, nós não estamos nem gastando esse 5% total, nós estamos gastando uma parte dele, mas uma parte que já está prevista na lei e uma parte que já era prevista dentro do recurso que foi encaminhado para a gente. E, cara, uma coisa que é muito interessante da gente falar também, a Paloma foi muito precisa na questão da fala de, eu demorei também a ter acesso à cultura, sabe? Foi algo difícil para mim e hoje em dia, para mim, nossa, eu não consigo viver sem consumir cultura. Tanto é que encontro você em vários rolês culturais por aí e festivais e tudo mais. E falando sobre festivais agora, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de festivais gratuitos que a gente sempre tá tendo por aí, para que essa galera tenha esse acesso, para a galera comece a consumir cultura, comece a consumir até os produtos locais, né? Os músicos locais, os artistas locais. Os festivais, eles não são só festa, né? Muitas vezes parece que é só o show, que foi ali para acontecer o show e a gente vai embora. Mas não, todos esses festivais, eles antes daquele dia ali que ele está acontecendo e tem a movimentação turística, tem todo aquele fluxo turístico na cidade, nós realizamos oficinas, nós preparamos o setor de hotelaria, os bares, os micro e pequenos empresários daquela região, para que eles consigam receber aqueles festivais e as pessoas que estão visitando aqueles municípios de uma forma que vai gerar renda, que vai movimentar toda a cadeia municipal. Então, os festivais são muito bons. Eu, muito antes de imaginar que eu poderia algum dia ser secretária de Estado da Cultura, eu já frequentava esses festivais, já frequentava FICA, frequentava Canto da Primavera também, mas é muito bom, né, ter acesso a shows,
que hoje o Canto da Primavera ele é a vitrine da música goiana. Nós, no último, conseguimos levar 55 artistas goianos para, durante todos aqueles dias, em praticamente todos os cantos da cidade de Pirenópolis, tinha um artista goiano ali cantando, apresentando sua arte. Enquanto turista, enquanto frequentador, é maravilhoso estar ali naquele local, é uma energia muito boa. Mas, enquanto morador dali, enquanto trabalhador dali, é uma renda que muitas vezes eles não teriam em outros momentos. E às vezes a gente pensa em Pirenópolis, mas Pirenópolis já está sempre cheia. Mas não, durante o Canto da Primavera, tem um boom em hotelaria, não somente em Pirenópolis, mas nas cidades vizinhas ali também. Então, tem geração de renda, tem geração de emprego direto, emprego indireto, o fluxo turístico aumenta e, principalmente, os nossos trabalhadores da cultura têm a oportunidade de mostrarem o seu trabalho, de certa forma, ali, venderem o seu trabalho e receberem de forma digna também por estarem ali. Então, todos os artistas que se apresentaram, trabalharam, levaram seus filmes, no caso do FICA, levaram sua música, no caso do Canto da Primavera, e outras manifestações artísticas e culturais, eles receberam os seus cachês ali, ainda no ano em exercício, receberam cachês dignos também, que nós ouvimos entidades e associações para saber qual que seria o cachê ideal ali. Então, é uma oportunidade para o público levar arte, levar música, levar cultura, mas para os trabalhadores é uma oportunidade de levar renda e dar oportunidade para eles mostrarem seu trabalho também. E o FICA, secretária, qual é a previsão para esse ano? O FICA que passou por transformações, né? Desde 2001, né? Primeira edição. Qual é a previsão do FICA para esse ano? Olha, o FICA ele permanece no mês de junho. Hoje o FICA não é mais só um festival de cinema e vídeo ambiental, é um festival múltiplo, que tem das mais diversas manifestações culturais ali. Então nós temos, junto com a UEG, a escola de cinema leva vários alunos para lá, é um momento também de se debater cinema. Nós temos dentro da tenda multiétnica ali vários povos indígenas que conseguem também levar sua arte, conseguem realizar mesas redondas levando debates muito atuais e necessários ali para a comunidade, para a sociedade como um todo. Nós temos músicos locais, regionais e nacionais também, além da diversidade cinematográfica e de produções de audiovisual que nós conseguimos levar ali para a cidade de Goiás durante o mês de junho. Esse ano o FICA já está confirmado, nós precisamos acertar ainda alguns detalhes de data, mas vai ser no mês de junho, as pessoas podem se preparar para ir para a cidade de Goiás. O último FICA foi maravilhoso, esse também será maravilhoso. Podem se programar para ir não somente no final de semana, mas durante a semana também, que nós teremos várias oficinas para todas as idades, envolvendo também as escolas da cidade, as escolas vizinhas ali, para fazer um trabalho de meio ambiente, de audiovisual e de várias manifestações culturais mesmo, para os moradores dali e também para quem for visitar a cidade. E por falar em preparativos, né, a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu está pertinho ali em março. Queria saber como é que tá os preparativos para isso também, se tem alguma novidade, o que a gente pode esperar? Olha, a Mostra Tempo esse ano eu acredito que vai ser a que vai mais envolver os atores ali da região, os trabalhadores do teatro, das artes cênicas, acredito que vai ser a que mais vai envolver todos eles ali. Ano passado, durante a Mostra, também as pessoas estavam com um pouco de dificuldade de conseguir hospedagem, porque a cidade ficou bem cheia. E nós começamos a debater essa mostra ainda no ano passado, para não deixar tudo ali para a última hora. Por isso que nós tivemos a condição também de trazer antecipar um pouquinho ali para o mês de março. Mas as expectativas estão altas tanto para a cidade quanto para nós aqui da Secretaria. O envolvimento da cidade ele é muito grande, já tem muitas pessoas buscando, querendo saber quais serão as oficinas, mas nós teremos várias oficinas, teremos nomes nacionais também participando da mostra. E eu convido a todos para sempre acessarem o site e as redes sociais da Secretaria, que quando nós formos conseguindo já divulgar quais serão essas oficinas com datas, todas essas informações vão para o site, vão também para as redes sociais. E lembrando que todas as atividades realizadas em todos esses festivais são gratuitas, então são oficinas gratuitas, são shows gratuitos, as pessoas precisam se preocupar ali somente com a hospedagem, com a sua alimentação e com o seu deslocamento para lá. Mas a partir do momento que está nessas cidades aí, todas as atividades são gratuitas. É importante só olhar porque uma ou outra tem uma inscrição prévia, mas sem custo para isso. Secretária, é uma falha minha, certeza que é uma falha minha, mas eu imagino que de alguns também, alguns e algumas que nos assistem, que eu não conheço o Canto da Primavera Kids. Qual que é o funcionamento? Como é que funciona o Canto da Primavera Kids?
Olha, o Canto da Primavera Kids, ele não funciona para quem tem o emocional um pouquinho... Frágil. Não dá certo, porque a gente começa a se apegar a algumas crianças que estão ali na competição. É uma competição, então. Isso, e às vezes não foi essa criança que foi selecionada, então, assim... mas brincadeiras à parte, é um pedaço do Canto da Primavera que hoje está crescendo muito e nesse ano de 2024 nós já vamos conseguir ampliar um pouquinho as seletivas e chegar até a cidade de Jaraguá. Mas o que nós queremos é chegar aí em todas as regiões, as micro-regiões aqui do estado de Goiás, para que crianças de vários municípios diferentes consigam se apresentar, mostrar o seu talento e, às vezes, com isso, nós conseguimos também, o que eu disse no bloco anterior, de incentivar essa criança a trabalhar com cultura, a entender que, às vezes, o seu talento não é só um talento para ficar dentro de casa, mas pode ser uma profissão. Então, nós realizamos seletivas, nos anos anteriores funcionaram dentro de Pirenópolis e nos povoados ali pertencentes à cidade de Pirenópolis, e a grande final em Pirenópolis mesmo, com um show de um artista ali, criança ou jovem, para incentivar essas crianças também. Mas é muito bom, muito bonito, e as crianças que ganham são premiadas financeiramente, então tem um prêmio em dinheiro para elas, para deixar a competição ali um pouquinho mais emocionante. Mas é muito bonito e o foco não é somente na competição, mas despertar a cultura nessas crianças que participam. Estou vendo as imagens ali, estou com certeza de que eu não vou conseguir ter preparo emocional. Fala, Rodrigo. E uma coisa que é interessante, a gente está falando do Canto Primavera, que, tá começando Kids agora, né, e tudo mais, e vamos falar da coisa tradicional, que é a cavalhadas, né? Eu tive a sorte de estar presente do ano passado em Pirenópolis, foi muito legal, foi muito bacana, assim, ver de perto, porque eu fui meio que sem querer ali, tava passando pela cidade, falei, nossa, mas que movimento diferente que tá a cidade. Pessoal mascarado. A galera mascarada de cavalo. Você foi pego de surpresa mesmo? Juro pra você. Gente, que experiência, né? E eu falei, nossa, aí eu, cavalhadas. E foi muito legal, acompanhei tudo, como é que funciona, foi muito bacana. Eu queria que você me contasse um pouco desse circuito de 2024 que atende 15 cidades, né? Sim, esse ano serão 15 cidades, as cavalhadas. O circuito vai começar esse ano no final de maio, ali, já no início de junho, e vai até o mês de setembro. Então, as cavalhadas acontecem em 15 lugares diferentes, são municípios, talvez, que pegam aí todas as regiões do estado. Então, as pessoas podem se programar para visitar. E é muito interessante perceber como é o circuito das cavalhadas. Tudo são cavalhadas. Tudo ali retrata a encenação da luta entre os mouros e os cristãos. Mas cada município tem a sua peculiaridade. Então, a indumentária de um município é diferente do outro. As músicas que tocam em um município são diferentes do outro. Os horários ali são diferentes. A tradição de cada cidade é diferente. O que não muda de uma cidade para outra é que vai chegar no horário da cavalhada, fecha restaurante, fecha bar, fecha tudo e todo mundo quer correr ali para o campo. Sim. Onde a encenação vai acontecer. Mas é uma encenação muito bonita que eu recomendo para que as pessoas procurem a data e o município mais próximo aí de onde estiver para conhecer essa manifestação cultural que é tradicional e que é muito bonita que acontece aqui no estado. O site da Secult tem tudo isso? Tem todas essas informações, datas em breve serão divulgadas e o site é cultura.go.gov.br. Instagram, Secult Goiás. Perfeito, cultura.go.gov.br. Segundo bloco com a secretária Yara Nunes. Daqui a pouco a gente volta para falar também sobre a manutenção de importantes locais de cultura aqui em Goiânia e também no estado. A gente volta já falando de cultura no Pauta 1. De volta com o último bloco aqui de conversa com a secretária estadual de Cultura, Yara Nunes. A gente destaca cultura aqui no estado e a partir de agora também em locais, né, importantes, centros culturais, teatros, museus, enfim. Como é que está a manutenção no geral desses lugares no estado? Imagino que isso dê bastante trabalho. Quem já mexeu com obra sabe como é que é, secretária. E além da pergunta genérica, né, com que a senhora quiser destacar sobre os principais lugares aqui do estado, eu queria perguntar especificamente sobre o Teatro Goiânia, que é um ponto histórico, né, um marco da cidade. E a gente teve, no ano passado, né, nos 90 anos de Goiânia, a gente fez uma série chamada Goiânia 90 Lugares. O Teatro Goiânia foi um dos lugares que a gente mostrou em vídeos curtos, em reportagem no site, mas também com uma entrevista mais longa. A gente conversou com o produtor cultural, o compositor, enfim, o Carlos Brandão, extremamente conhecido. Tem gente que gosta do Brandão, tem gente que não gosta do Brandão. Ele é bastante autêntico, né?
mas ele já foi gestor, inclusive, né, do próprio teatro, e ele tem várias críticas, enfim, ficou apontando problemas estruturais no teatro. Como é que a senhora avalia hoje o Teatro Goiânia, questão de estrutura, parte elétrica, como é que está, entre outros lugares, especificamente o Teatro Goiânia? Olha, nós temos vários equipamentos pelo estado que necessitam não somente de algum tipo de manutenção, mas necessitam de verdadeiros restauros. Então, Porque são obras muitas vezes bem antigas, né? Exatamente, como, por exemplo, o Teatro Goiânia. O Teatro Goiânia teve uma obra aí, teve um restauro completo, já vai fazer mais de 20 anos já que teve esse restauro completo. Então, assim, hoje nós realizamos sempre manutenções constantes ali, até para garantir a segurança de quem frequenta o teatro também. Segurança e conforto, então manutenções elétricas, manutenção no ar-condicionado, em poltronas, limpezas e higienizações. Mas o Teatro Goiânia, ele necessita de um restauro completo que nossa equipe já começou a elaborar os projetos necessários. Então, nós nem abrimos pauta para o segundo semestre do Teatro Goiânia esse ano, porque nós pretendemos começar esse restauro ainda esse ano. Não é nada que dê para a gente falar com toda certeza, porque envolve fã, envolve alguns outros entes aí, que não necessariamente são somente a Secult, mas nós entendemos a importância do Teatro Goiânia, respeitamos muito não só a arquitetura, mas a importância simbólica que o Teatro Goiânia tem para a fundação aqui da cidade, tem para todo o estado. E o que nós queremos ali, o que pretendemos ali é, óbvio, manter aquela arquitetura maravilhosa, que é um grande símbolo aí do Art Deco, não somente aqui, mas mundialmente falando. Nós queremos preservar e restaurar aquela fachada, aquela arquitetura, mas dentro ter um teatro muito confortável e muito moderno. Confortável para quem frequenta e para quem trabalha, e moderno para que os trabalhadores que forem ali exibir ou apresentar os seus espetáculos consigam encontrar uma estrutura de som, uma estrutura de iluminação e até cenográfica mesmo, que consiga atender ao seu espetáculo. Então, o que nós pretendemos para o Teatro Goiânia é isso. Mas, assim, às vezes falar parece que são coisas muito simples, né? Uhum. Mas exige muito, e a nossa equipe está trabalhando para que dentro dessa gestão ainda a gente consiga entregar um Teatro Goiânia ali em perfeitas condições para uso. Em maio de 2023 teve a revitalização do Centro Cultural Martins Sererê, também, que é muito legal, um lugar muito bacana, e vi algumas também intervenções artísticas lá também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas intervenções, que teve muitos artistas visuais que fizeram grafite nessa arte de rua, que é muito importante. Eu queria que você falasse se tem mais algum projeto vindo em relação ao Martins Sererê, como é que está em relação a essas... E também essa valorização, né, da arte de rua. O Martins Sererê, ele sempre foi um espaço ali que pediu essa intervenção urbana, que a arte urbana levasse cor pro espaço ali, pro equipamento. Eu sou frequentadora do Martins Sererê tem alguns anos ali, acho que a primeira vez que eu fui no Martins Sererê eu tinha 14 anos de idade, frequentava alguns eventos de anime, cover nation, e desde aquela época a gente sempre falava sobre, por que não tem um grafite aqui no Martim? O Martim às vezes é muito apagado, ele sempre foi muito ali da cena underground, a cena do rock ali da cidade, mas que muitas vezes não trazia um pouco dessa intervenção urbana para lá. Então, dentro do restauro que nós realizamos, nós conseguimos verificar ali e deixar ele preparado para que essas intervenções acontecessem. No dia que nós reabrimos o Martim, eu lembro de algumas pessoas passando e falando, aqui ficou muito sem cor, agora ficou tudo branco, ficou tudo cinza, mas era justamente para que Confesso esses artistas... que tive essa crítica também, o dia que voltou eu estive lá, falei, não, tá branco demais. Pois mas era exatamente para que os artistas que trabalham com aquele equipamento pudessem levar a cor que o Martins Sererê sempre pediu ali, ele sempre necessitou dessas cores. Então, boa parte dos muros ali, principalmente da entrada, já receberam essas cores. Algumas outras intervenções vão acontecer na próxima semana e, assim, bem spoiler mesmo, mas nós vamos lançar um edital para que grafites sejam feitos ali com temática indígena, trazendo e valorizando a cultura indígena com grafismos e tudo mais nas cúpulas dos dois teatros ali. Então, nós vamos lançar edital para que a gente consiga fazer isso esse ano ainda também, para talvez fechar ali com chave de ouro essa primeira intervenção aí de arte urbana que é acontecendo no Martins Sererê. E é interessante porque a arte é cor, né?
Gente, esse trem branco, assim, é certeza que minha casa vai ser multicolorida. Ainda não é porque eu moro com minha mãe e ela não me permite. E esse branco me lembra muito hospital, sabe? Eu queria saber se vai ter essa intervenção artística de grafite em outros pontos culturais de Goiânia, ou se é de Goiânia do estado, né, no geral, ou se é algo reservado ali pro Martim, porque a gente sabe que o público do Martim, ele gosta, né? Eu amo. Vai ter isso em outros pontos também? A Vila Cultural Cora Coralina, ela já recebe algumas intervenções. Há pouco nós recebemos um grafite novo ali na vila também, mas tem alguns equipamentos, como por exemplo, Teatro Goiânia, que nós falamos sobre, que não tem como a gente autorizar um grafite ali, porque o próprio prédio, talvez o seu potencial seja outro. Mas nós também, através de edital, vamos incentivar e fomentar que grafites aconteçam em pelo menos mais 30 locais diferentes do estado, para não ficar somente aqui em Goiânia. Nós não vamos exigir falar, tem que ser no equipamento tal, no espaço tal, mas dar liberdade para que esse artista mostre para a gente qual vai ser a arte que ele vai fazer e onde ele vai fazer. O que nós vamos exigir é que aconteça em pontos muito distintos do estado, porque a gente não pode deixar a arte, como eu já disse aqui, somente na capital e na região metropolitana. O que o Rodrigo citou aqui, acho interessante, a Paloma também, que é valorizar essa arte de rua, né? Valorizar a arte urbana. E valorizar envolve pagar também, né? Esses artistas estão sendo pagos, secretário? Como é que... Ou são só convites para quem quiser contribuir, ou tem de fato uma contratação, um pagamento para que essas obras sejam feitas? Olha, essa primeira etapa, principalmente no Martim Sererê, ela foi praticamente espontânea de eventos que aconteceram ali. Nós conseguimos ajudar com desconto em evento, algumas outras ajudas que nós conseguimos neste primeiro momento, não um cachê em específico, mas os próprios artistas, eles fizeram uma movimentação para que esses grafites acontecessem ali. Porque, como eu disse, é uma demanda que o Martim tinha ali já há muito tempo. Então, acredito que esses artistas estavam sedentos para realizar a sua arte ali naquele local. Mas tudo que for acontecer agora, por isso que nós vamos abrir editais, para que a gente consiga pagar para esses artistas, porque não deixa de ser um trabalho, né? Lógico que é um trabalho, mas que eles também recebam seus cachês e possam trabalhar de forma remunerada. Nós tivemos uma reunião essa semana com parte dos artistas que fizeram seus projetos ali no Martim Sererê, para que eles conseguissem mostrar para a gente até o que seria um cachê digno, digamos assim, porque pesquisar em livros é uma coisa, conversar com quem trabalha com aquela arte é outra. Então, nós demos oportunidade para que eles trouxessem a real necessidade para a gente, para que a gente consiga também pagar um cachê digno para essas pessoas, não seja só algo ali que parece que a gente está literalmente entregando, sei lá, uma esmola, para não falar outro nome, mas para que eles se sintam valorizados, porque nós queremos os espaços... Uma ajuda, né? Exatamente, nós não queremos ajudar, nós queremos valorizar aquela arte. Então, por isso a necessidade de ouvi-los também. É lindo para nós, é maravilhoso ter um equipamento muito, muito colorido, com diversas obras de arte ali, ser uma galeria a céu aberto, mas que esse artista também precisa ser valorizado. Secretário do Museu Zoroastro Arteaga, ele já está fechado tem um tempo lá na Praça Cívica, eu não me lembro quando é que foi que eu percebi que estava fechado a primeira vez, mas acho que foi ao longo do ano passado. E está prevista ainda a reforma ainda vai começar, e é um museu super importante, né, com a valorização da nossa tradição, dos povos originários, arqueologia, enfim. Sim, o Zoroastro, ainda esse semestre, ele vai entrar em um restauro completo. É um dos equipamentos que somente a manutenção não é suficiente, principalmente ali as obras do BRT também, acaba que de certa forma abalaram um pouco o prédio, então não faz sentido fazer somente uma manutenção ali para fazer uma maquiagem, digamos assim. Nós faremos o restauro completo, o projeto voltou do IPHAN essa semana, autorizando que a obra seja realizada, nós já temos o recurso e juntamente com a Goinfra nós vamos conseguir reabrir o Museu Zoroastro Arteaga completamente restaurado e ali com seu acervo também devidamente exposto e para receber as pessoas. E eu vi também aqui na lista que tem uma série de trabalhos de reforma, restauração de igrejas, né? Como é que são feitos esses trabalhos? E me parece que acaba sendo uma parte da cultura que fica restrita a quem convive com aquele templo, né, com aquela igreja. Como é que funciona esse trabalho? Na verdade, não muito, porque quando nós falamos nesse projeto Fé, Religiosidade e Devoção, nós buscamos igrejas históricas que têm já o seu tombamento, ou está em processo de tombamento também, mas que não é somente um templo religioso, mas que não deixa de ser um equipamento cultural. Então, a igreja, a Nossa Senhora Aparecida de Areias, ali chegando na cidade de Goiás, que nós entregamos agora, ela tem uma arquitetura
muito única, ela ainda não estava tombada e é um local de visitação para pessoas que buscam cultura também e não somente expressar sua fé. Outras igrejas também que nós já começamos, como por exemplo a Nossa Senhora do Bonfim lá em Silvânia, ela tem obras de arte, obras sacras ali, que também são abertas à visitação e pode ser um museu de arte sacra aqui no estado de Goiás. Então, às vezes fala em restaurar a igreja, parece que a gente está restaurando somente um templo religioso, mas não é isso. Nós estamos cuidando do patrimônio histórico que faz parte da história do estado de Goiás. Recentemente eu estive no Centro Cultural Oscar Niemeyer falando um pouco com o Sandro Torres, que é artista visual goiano, que faz toda a curadoria da Fargo e tudo mais. Eu queria que você me falasse um pouco da importância. Eu conversei com ele em relação ao quanto que às vezes o museu, a arte está sendo elitizada, né? E chega longe da periferia. E eu queria que você falasse um pouco das exposições, se vai ter um calendário de obras de arte que podemos ver por aí, como é que vai ser isso? O MAC fica ali dentro do Oscar Niemeyer, talvez seja um pouco mais distante de regiões periféricas, um pouco mais de difícil acesso, mas não teremos exposições, obras de arte expostas somente ali dentro do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea. Nós lançamos, agora selecionamos o Sandro, um dos projetos do Sandro foi um dos selecionados até, para ocupação do MAC, mas isso também aconteceu com o Otto Marques, que fica ali no centro da cidade, que é um lugar que o deslocamento talvez seja muito mais fácil do que no Oscar Niemeyer. Na Vila Cultural Cora Coralina também, nós temos aí um calendário que o ano de 2024 já está praticamente todo cheio aí de exposições que vão acontecer no decorrer do ano, mas nós reconhecemos essa necessidade de não deixar a arte, não deixar a cultura somente dentro de grandes museus e de grandes galerias. Cada uma tem seu potencial e nós queremos levar isso. E assim, às vezes a gente fala só de Goiânia, mas nós temos incentivo a exposições em outros lugares do estado também, para facilitar esse acesso. Mas nós não podemos deixar de incentivar ou de fomentar exposições que acontecem no MAC, talvez porque ele não está ali tão em uma região periférica, por exemplo. Aquele museu ele é referência, ele é maravilhoso, assim como outros, mas nós também realizamos um certo trabalho e pretendemos intensificar isso agora no ano de 2024, de levar escola, de levar comunidades, para esses museus também. E tem uma rotatividade, né? Não deixar o museu parado também, muitas vezes. Exatamente, porque às vezes a gente fala de levar as obras para regiões periféricas, mas nós não podemos esquecer de levar as pessoas que estão em regiões periféricas também para esses outros lugares que às vezes são considerados elitizados, porque esses espaços também precisam ser ocupados por toda a população. Então é um trabalho que nós também queremos intensificar nesse ano de 2024. Era exatamente sobre isso que eu queria falar agora, porque muitas vezes a gente fala sobre levar a cultura até a periferia, mas a gente não fala tanto sobre levar a periferia até esses locais maiores e considerados elitizados, né, de cultura. É importante também trabalhar nas crianças, jovens, adolescentes e população em geral esse sentimento de pertencimento, porque muitas vezes, assim, eu falo até por vivências próprias, de amigos, minhas também, que às vezes parece que a gente não se sente digno de estar lá, né? Tipo assim, não, eu curto muito mais aqui no meu bairro, aqui próximo, mas assim, no Teatro Goiânia, no Teatro Goiânia, ou em até eventos que são... Não tem roupa pra ir. Isso, tipo, nossa, mas com que roupa eu vou? É importante trabalhar até esse sentimento de pertencimento dos jovens nessas regiões. Não, tem uma coisa também de você ir em exposições, museu, ver uma obra e tal. Eu falo, não vou lá, não vou chegar lá, não vou entender nada. Fico olhando a obra, não sei o que ela quer dizer, não consigo, né, conversar com aquilo. Mas isso também é um trabalho de formação de plateia que faz parte do que é competência de gestores ou de secretarias que trabalham e fazem cultura. Que é justamente isso. O que é formação de plateia? É fazer com que as pessoas vão até onde a arte está e que elas comecem a ir de forma orgânica também. Que não precise, que nesse primeiro momento nós vamos pegar essas pessoas e levá-las até onde está a arte. Mas isso precisa ser talvez... construído dentro da pessoa para que ela, de forma orgânica, de forma espontânea, comece a buscar a cultura também. Mas isso a gente só consegue a partir do momento que a pessoa se sente bem estar ali. Não vou nem falar somente em pertencimento, que é claro que é isso, mas que talvez fique um pouco... Às vezes a pessoa nunca ouviu um termo desse e não entende. Mas o que é sentir pertencente àquilo? É justamente a pessoa se sentir bem naquele lugar. Então nós precisamos fomentar que ela se sinta bem ali para que depois ela espontaneamente comece a frequentar também. E é um trabalho, sim, que também faz parte do trabalho da Secretaria da Cultura. E às vezes com esses festivais, com esse incentivo a projetos um pouco menores,
que levam até essas pessoas, comecem a despertar nessas pessoas também o sentimento de que eu posso estar naquele lugar. Então, tá vendo? Tudo acaba que é um ciclo. Eu falo que a cultura, a gente só consegue trabalhar com cultura se a gente trabalha em rede de pessoas, em rede de contatos e também pensando em toda essa cadeia. Tipo, eu preciso preparar esse lugar para que a pessoa que está aqui e viu um projeto um pouco menor, sinta que ela pertence à arte, à cultura goiana, a cultura goianiense pertence a ela e ela pode ir até aquele lugar. Então, é todo um trabalho aí que eu espero, no mínimo, durante a minha gestão aí, plantar a sementinha para que outros gestores que vierem no futuro também consigam incentivar e que em algum momento aí do Estado a gente consiga perceber que as pessoas estão valorizando ainda mais a cultura. Secretária, essas unidades, elas abrem no final de semana? Isso é uma coisa meio básica, né? Sim. A gente já viu muitos lugares aí de cultura, museus, enfim, exposições maravilhosas. Mas é de segunda a sexta, das 8 às 18, que é o horário que a maior parte das pessoas está trabalhando ou estudando. Eu falo que foi uma das nossas vitórias em 2023, que foi conseguir fazer que os nossos espaços abrissem também final de semana. Que às vezes pensar, eu vou para o museu terça-feira, 3 horas da tarde, não é a realidade da maioria das pessoas. Então, em 2023, graças a alguns trabalhos de manutenção, alguns trabalhos também com a nossa equipe, que nós precisamos lembrar que são pessoas que trabalham nesse lugar e nós não podemos transformar pessoas em máquina que trabalham 7 dias por semana. Então, em um trabalho de Até recurso... máquina estraga. Exatamente. Para de funcionar. Precisa de manutençãozinha. Dá burnout. Isso. Então, assim, um trabalho de manutenção do espaço, mas de gestão do recursos humanos da Secretaria, nós conseguimos agora abrir aos finais de semana para dar mais acesso a mais pessoas. Então, foi mais uma da vitória aí da equipe, da Secult, no ano de 2023. É isso, secretária. Falando das unidades dos museus, eu me lembrei do MAG, do Museu de Arte de Goiânia, lá no Bosque dos Buritis. Também é uma experiência super legal, né? Dentro de um bosque. Só que é uma unidade municipal, já está fechado há um tempo, também por reforma, mas aí é um outro assunto. Não está na alçada da secretária estadual de Cultura, Yara Nunes. Prazer ter recebido a senhora aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Um ótimo trabalho para a senhora nesse ano de 2024. Olha, eu que mais uma vez agradeço a vocês aqui o espaço. Convido vocês a frequentarem, a participarem aí de tudo que acontece, toda a manifestação artística e cultural que acontece nas nossas unidades, o que nós realizamos no interior também, nos nossos festivais. Espero encontrar vocês, te encontrar ainda mais, porque a gente se encontra sempre aí nesses eventos. Mas muito obrigada pelo espaço, vocês são muito bem-vindos na Secretaria em tudo que nós realizamos. Obrigado, secretária. Yara Nunes conosco aqui. Obrigado ao Rodrigo Matheus, Rodrigo Fumaça com a gente, Paloma Rabelo, falando sobre cultura, assunto caro também aqui para a gente no Sistema Sagres. A secretária conosco nesse Pauta 1. Lembrando, né, você que nos acompanhou, obrigado também pela audiência e nós estamos conectados aqui para as redes sociais do Sistema Sagres. Por lá você pode apontar qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia e até mais.